O Livro de Nod. Capítulo 3. A Lenda da Primeira Cidade. No começo, só havia Caim. Caim que sacrificou seu irmão por amor. Caim que foi banido. Caim que foi amaldiçoado para sempre com a imortalidade. Caim que foi amaldiçoado com o desejo pelo sangue. É de Caim que todos viemos, o Senhor de nosso Senhor. Durante uma era ele viveu em a terra de Nod, em solidão e sofrimento. Por uma era ele permaneceu sozinho, mas a passagem do tempo afogou sua tristeza. E então ele voltou para o mundo dos mortais, o mundo que seu irmão, Sete, o terceiro que nasceu de Eva, e os filhos de Sete haviam criado. Ele retornou e foi bem recebido, pois ninguém se voltaria contra ele, devido à marca que havia sido colocada sobre ele. As pessoas viram seu poder e adoraram a ele. Ele se tornou poderoso e seu poder era forte. Seus métodos para impor-se e comandar eram imensos. E os filhos de Sete tornaram-no rei de sua maior cidade, a primeira cidade. Mas Caim sentiu-se solitário com seu poder. No seu interior, a semente da solidão floresceu e tornou-se uma flor sombria. Ele viu dentro de seu sangue o poder da fertilidade, invocando demônios e ouvindo os conhecimentos sussurrados. Ele aprendeu o modo de fazer um filho para si. Ele veio a conhecer seu poder e, deste modo, decidiu abraçar alguém próximo a ele. E, Uriel, o temido Uriel, revelou-se a Caim naquela mesma noite e disse a ele: Caim, embora tu sejas poderoso e marcado por Deus, saiba isso, que qualquer filho que criares sofrerá a tua maldição. Que todos os teus progênitos andarão para sempre na terra de Nod e temerão as chamas e o sol, bebendo sangue apenas e comendo cinzas apenas. E como eles irão carregar a semente mesquinha de seu pai, eles irão tramar e lutar para sempre entre eles. Não condena aqueles entre os netos de Adão que procuram caminhar virtuosamente. Caim, detém teu abraço terrível. Ainda assim, Caim sabia o que precisava fazer, e um jovem chamado Enosh, que era o mais amado parente de Sete, implorou para tornar-se filho do pai sombrio. E, desta forma, Caim criou Enoque, e, fazendo isso, batizou a primeira cidade de Enoque. E, fazendo isto, Enoque implorou por um irmão, uma irmã, e Caim, um pai indulgente, deu-lhe estes, e seus nomes eram Zilá, cujo sangue era protegido de Caim, e Irade, cuja força servia ao braço de Caim. E estes filhos de Caim aprenderam os métodos para criar uma progenie própria, e abraçaram mais dentre o povo de Sete, inadvertidamente. E o sábio Caim disse: Ponhamos fim a este crime. Não existirão outros. E a palavra de Caim era lei. Sua prole obedeceu-lhe. A cidade existiu por muitas eras e tornou-se o centro de um império poderoso. Caim aproximou-se daqueles que eram diferentes dele. Os filhos de Sete conheciam-no e ele, por sua vez, conhecia-os. Mas o mundo denegriu-se com o pecado. Os filhos de Caim vagavam aqui e ali, satisfazendo seus hábitos mórbidos. Caim sentiu ódio quando seus filhos lutaram. Ele descobriu o ardil quando os viu travar uma guerra verbal. Ele conheceu a tristeza quando os viu abusarem dos filhos de Sete. Caim leu os sinais no céu que escurecia, mas não disse nada. Então veio o grande dilúvio.
uma inundação enorme que varreu a terra. A cidade foi destruída, levando consigo os filhos de Sete. Mais uma vez, Caim mergulhou num sofrimento profundo e buscou a solidão, e ele nos deixou, sua progenie, para nossos próprios propósitos. Nós o encontramos, depois de procurar muito, nas profundezas da terra, e ele rogou que fôssemos, dizendo que o dilúvio foi uma punição por retornar ao mundo da vida e subverter a lei verdadeira. Ele pediu para que fôssemos, para que ele pudesse dormir. Então, retornamos sozinhos para encontrar os filhos de Noé e anunciamos que éramos os novos governantes. Cada um criou uma prole para proclamar a glória de Caim. Mas não tínhamos a sua sabedoria ou controle. Uma grande guerra foi travada. Os anciãos contra seus filhos, assim como Uriel disse. E os filhos mataram seus pais. E eles se levantaram, usaram fogo e madeira, espadas e garras, para destruir aqueles que os criaram. Então os rebeldes construíram uma cidade nova. A partir do Império decaído, eles reuniam os 13 clãs que foram espalhados pela Grande Guerra e reuniram-nos todos. Eles trouxeram o clã da realeza, Ventru, o clã da besta, Gangrel, o clã da lua, Malkaviano, o clã dos escondidos, Nosferatu, o clã nômade, Ravenus, o clã da rosa, Toreador, o clã noturno, La Sombra, o clã dos modeladores, Tzamice, o clã das cobras, Setitas, o clã da morte, Giovanni, o clã do curandeiro, Saulot, o clã da caça, Assamitas, e o clã dos eruditos, Bruja. Eles fizeram uma cidade linda, e as pessoas os adoravam como deuses. Eles criaram sua própria progenie nova, a 4ª geração dos Cainitas. Mas eles temiam a Jihad, a profecia de Uriel, e era proibido para estes filhos criar outros de sua espécie. Os anciões mantiveram este poder para si mesmos. Quando um filho era criado, ele era caçado e morto, assim como o seu senhor. Embora Caim estivesse longe de nós, sentimos seus olhos atentos nos observando, e sabíamos que ele reparava em nossas ações e nossos métodos. Ele amaldiçoou Malkav, e quando este difamou sua imagem e condenou-o à insanidade para sempre. Quando Nosferatu foi encontrado satisfazendo seus desejos de modo vil com seus próprios filhos, Caim deitou suas mãos sobre Nosferatu e disse-lhe que ele iria cobrir-se para sempre com sua maldade e distorceu sua imagem. Ele amaldiçoou todos nós por matarmos a primeira parte de seus filhos, a 2ª geração, pois havíamos caçado-os um por um, Zila, a bela, e Irade, o forte, e Enoque, o primeiro governante. E lamentamos por eles, pois éramos todos de uma espécie, e todas as famílias dos filhos de Caim. Embora essa cidade fosse tão grande quanto a de Caim, com o tempo ela envelheceu. Como todas as coisas vivas, lentamente ela começou a morrer. A princípio, os deuses não viram a verdade, e quando finalmente olharam ao seu redor, era tarde demais. Pois, como Uriel dissera, a semente plantada do mal floresceu como uma rosa vermelha sangue. E Troile, o filho do filho de seu filho, levantou-se e matou seu pai, Bruja, e comeu da sua carne. Então, a guerra devastou a cidade e nada poderia um dia ser do jeito que fora. Os 13 viram sua cidade destruída e seu poder extinto, e foram forçados a fugir, junto com sua progenie. Mas muitos foram mortos na fuga, pois haviam enfraquecido. Sem a autoridade deles, todos estavam livres para criar sua própria prole. E logo havia muitos membros novos que governavam ao redor do mundo. Mas isso não podia durar. Com o tempo, surgiram membros demais, e então houve uma guerra outra vez.
Os anciões já estavam escondidos nas profundezas, pois aprenderam a ter cautela, mas seus filhos haviam fundado sua própria cidade e prole. E foram eles que morreram na grande onda da guerra. A guerra foi tão abrangente que não há mais ninguém daquela geração para representá-los. Ondas de mortais foram mandadas ao longo dos continentes para esmagar e queimar as cidades dos membros. Os mortais achavam que estavam lutando suas próprias guerras, mas era por nós que eles derramavam seu sangue. Quando essa guerra acabou, todos os membros esconderam-se uns dos outros e dos humanos que os cercavam. Permanecemos escondidos, pois a jihad ainda continua. E ninguém pode dizer quando Caim irá levantar-se outra vez de seu sono na terra e clamar pela cidade de Guerrena, a última cidade, a cidade do julgamento. A jihad ainda continua.